Primeiro de tudo, pessoal, eu fiz rapidinho aqui, poucos slides, nada chato, mas é muito importante que quem já chegou aqui não saia. Porque agora que você chegou, não vai embora, né? Agora você fique aqui no canal. Eu preparei alguns slides, o comandante conseguiu colocar. Vai ser muito rápido. O comandante me deu algumas demandas. O que vai acontecer com Rússia, com China? Paguei missão aí. E aí eu resumia, tudo muito resumido, tá? E a gente vai passar alguns pontos, tá? Então, primeiro de tudo, para o pessoal ter uma ideia do porquê que os Estados Unidos têm essa hegemonia, galera, vamos prestar atenção. Olha o tamanho das economias. Eu peguei o PIB de 2019, porque 2020 virou uma bagunça com o problema que a gente teve da doença, né? Então, os Estados Unidos continua hegemônico como economia e, visualmente, assim, vocês entendem a China chegando. Já dá para ter uma ideia de como a China está chegando, e a China provavelmente vai chegar próximo ou ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos, apesar do problema de natalidade. Pode passar, comandante, por favor. Vamos Só lá. que nós temos um problema aí, que é a dívida dos países. Então, reparem, e isso aí tem um site, depois eu posso até colocar o link aqui, que é de dívida dos países, né? E os Estados Unidos já está com 28 trilhões de dívida. E esse é um problema que já vinha acontecendo e a pandemia piorou muito, tá? Então, os Estados Unidos, podemos passar, comandante. Peraí, só um segundinho. Pode até ir passando devagarinho, que eu vou falando e me encaixando na passagem, tá? Tá. Esse aí é a emissão de moeda. Apesar dos Estados Unidos ter mudado um pouquinho a questão de como ele configura, é importante que a gente saiba que os Estados Unidos imprimiu muitos dólares nos últimos anos, tá? E alguns países incomodados com isso estão começando a trocar os dólares da reserva, voltar para ouro ou outras moedas. Então, no próximo slide, a gente já vai dar uma olhadinha aí, tá? Que a Rússia, por exemplo, que o comandante pediu para eu mostrar, né, já está se desfazendo dos dólares e começando a comprar ouro de novo. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso como noção de mundo, tá? Podemos passar, comandante. Vamos lá. Então, vamos lá. E aí, nesse meio tempo, a gente tem de volta a China, tá? Tem um pequeno barulho, hein, comandante? Um sino tocando, né? É o relógio aqui. O pessoal fala que é o relógio do juízo final, tá tranquilo. Opa! Então, aí, comandante, pode até me ajudar. Deem uma olhada aí, ó, como a China está criando rotas, tanto para comércio quanto para a área de agricultura. Então, o que a China está fazendo? E eu estava conversando com o comandante. Enquanto nós estamos distraídos, tá? Com N coisas, e bandeira disso, e se vai ter droga, não vai ter droga, vai ter arma, não vai ter... Enquanto o Ocidente está se distraindo com besteiras, que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, a China vai criando um império de novo, tá? Isso aqui não é nenhuma teoria da conspiração, nem nada disso. No próximo slide, a gente vai dar uma olhada aí. Vamos lá. Que a China, ela vem comprando a África. Como é que você compra uma região? Você empresta dinheiro, porra. Isso é muito simples. Deem uma olhada. Olha, comandante, de 0 bilhões, olha para quanto foram os empréstimos para a África. O que a China está fazendo? Parcerias público-privadas e colocando empresas para produzir alimento, para comprar produtos, para construir indústrias, tudo isso na África. Então, ela está criando um verdadeiro cinturão ali. Volto a falar, enquanto nós aqui no Ocidente estamos preocupados se vai ter Copa América, não vai, se nos Estados Unidos o militar pode usar uma camisa de banda metálica ou não pode usar uma camisa, o chinês, ele está crescendo, e o russo fazendo a mesma coisa. Pode passar, comandante, por favor. Então, o que acontece? Agora, onde a China perde, tá? A China, ela teve uma política de filho único durante um tempo. Em 79, ela fez isso, porque ela não sabia como ela ia alimentar a população, ela tinha um problema, e isso acabou sendo um tiro no pé. Porque depois que ela quebrou essa política, e acho que a última medida foi feita em 2015, ela não conseguiu recuperar ainda a taxa de fertilidade, tá? Então, um dos problemas que a China tem hoje, para a gente não só falar bem da China aqui, é que ela tem esse problema de natalidade. Vocês
percebam aí que ela não está conseguindo dar conta. E ali a gente está falando de quase 1,5 bilhão de pessoas que precisam ser alimentadas. Pode passar, comandante, sem medo de ser feliz, tá? Então, tranquilo, tá maravilhoso. Rapidamente a gente percebe que a China vai ter um problema, como a gente está tendo também. Só que eles estão se preocupando. O grande diferencial, no próximo slide a gente vai ver, é que enquanto a gente se distrai, que é o que eu estou falando, a China está preocupada com duas coisas. A primeira, exportar produtos. Então, nós estamos distraídos, o chinês está produzindo e exportando, produzindo e exportando. E a maior preocupação de todas, que o comandante cita muito nas lives dele, é o próximo slide. Essa é a preocupação principal da China, comprar comida. Então, o que o chinês quer aqui no Brasil, o que o chinês quer com o mundo, e que as pessoas têm que entender que, no momento, a China não quer uma guerra com ninguém, é que eles têm que alimentar uma população imensa. Se começar uma guerra, se os Estados Unidos romperem, se der muito problema, o chinês não come, porque ele não tem comida em casa. E eu não botei o Brasil aí à toa. A gente tem que depois, em algum momento, comandante, falar da questão de que o Brasil, hoje, ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo, é um dos países que mais conserva a natureza no mundo, é um dos países mais ecologicamente corretos do mundo, a contraponto do que muita gente imagina, tá? Depois é muito importante que a gente fale isso, trabalho da Embrapa, trabalho dos fazendeiros, é o país que mais tem área protegida no mundo, então é um serviço absurdo. Então a China, ela quer exportar produto e produzir comida, podemos seguir aí. E a China agora, ela está encarando um problema, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está com uma inflação no mundo inteiro, tá? O que acontece? Os governos ajudaram muito as pessoas, o que foi certo em parte, né? Só que as cadeias globais não estão bem. Então, essa é uma foto da semana passada de um porto na China com congestionamento maior do que o congestionamento que nós tivemos no canal de Suez, no Egito, há coisa de 2 meses atrás. Então, hoje os portos na China estão congestionados. Então, vocês podem segurar aí pelo menos mais 2 a 3 meses de problemas de preços de carros caros, de chip faltando. Esse é um dos grandes problemas. Podemos passar. Pessoal, já estamos acabando aqui a explicação, tá? E o comandante me desafiou aqui a explicar por que você usa o dólar. Por que você guarda uma nota de dólar aí na sua carteira e tudo mais? Essa hegemonia do dólar, ela começou forte mesmo em 1944, em Bretton Woods. Já estava acabando a Segunda Guerra, e 44 países se reuniram ali e decidiram, a partir daquele momento, usar o dólar como moeda. Depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, todas as vezes que a gente conversa, por que o dólar é moeda, quanto tempo vai durar e tal, começou em 44. Podemos passar, depois eu explico melhor isso vendo aqui por vídeo. Mas o dólar veio perdendo poder. Por quê? Porque o governo americano imprimiu muita moeda. Pode continuar, comandante, por favor. O governo veio imprimindo muita moeda. Aqui no Brasil, a gente tem uma previsão de alta. A gente já está acabando, tá, pessoal? Uma previsão de alta de 5% para esse ano. Também foi uma pergunta do comandante. E para seguir, comandante, agora a gente vai entrar num momento interessante, tá? A Selic também subiu, depois eu vou falar, mas pode passar que eu quero falar agora. É isso aí, pronto, comandante. Aí é o ponto. O que acontece, tá? Que é uma situação interessante que a gente pode falar dessa pandemia. Os governos ajudaram tanto as populações e restringiram tanto a vida social que agora, em boa parte do mundo, as pessoas não querem voltar a trabalhar. Simplesmente as pessoas não querem voltar. Então, essa matéria aí, ela é de agora, de hoje ou ontem, praticamente, entre ontem e hoje, um restaurante que não está mais funcionando em todos os períodos, porque não tem pessoal. E pode seguir, porque não é só essa matéria, não. Podemos prosseguir. Então, olha que interessante. Antes da pandemia, esse restaurante tinha fila de gente querendo trabalhar. Agora, ele não consegue pessoas para trabalhar. E não é só lá, podemos passar. Olha só, restaurantes enfrentam falta de mão de obra e reabertura. Podemos passar mais uma vez. Vocês sabem o que o McDonald's está fazendo? Olha só, comandante. Se você trabalhar 6 meses no McDonald's nos Estados Unidos, você pode ganhar um iPhone, porque as pessoas estão indo trabalhar e não estão ficando. O cara trabalha 2 dias e vai embora. Por quê?
porque às vezes você ganha mais em casa do que trabalhando. Então, os governos eles estão criando distorções na economia. Esse é um negócio muito sério. E para a gente encerrar aqui o assunto, tá? O comandante fala muito sobre os bilionários, né? Que são esses bilionários que estão dominando o mundo, que está uma distorção, né? Quase trilionários. E eu trouxe aqui uma bilionária, que ela teve um divórcio recentemente, e ela doou 2,7 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, podia resolver a vida de várias pessoas, né? Para 300 organizações de caridade. Só que, passa para mim, comandante, olha que interessante aqui, tá? Vamos lá, ela doou... Não, pode voltar, faltam 2 slides, Faltam 2 slides. Você quer... Adianta aqui? Adianta. Aí, pronto. Olha isso, comandante. Essa parte aí é no portal de transparência da Califórnia, o salário das pessoas que cuidam dos moradores de rua. 200 mil dólares, 190 mil dólares, 170 mil dólares. Então, assim que acabar, acho que falta mais 1 ou 2 slides. Eu quero que a gente cite esse ponto aqui para falar de algumas distorções. Isso aí é para avisar que os milionários e bilionários estão indo embora dos Estados Unidos e agora a gente pode voltar. Com isso, eu encerrei aqui. A gente acabou mostrando tudo que eu precisava, a massa crítica para a gente algumas coisas conversar. Que você mostrou aqui são estarrecedoras. Não, primeiro de tudo, vamos de trás para frente, né? Uma bilionária que doa quase 3 bilhões de dólares. Mas você reparou o seguinte, ela não está doando para o pobre, para o cara que precisa. Ela está doando para 300 organizações que cuidam de alguma coisa. Sabe o que está acontecendo no Ocidente? Essas organizações não repassam dinheiro para quem precisa, quem está pobre ou quem está não sei o quê. Elas começam a se sustentar. Então, a gente está vivendo uma verdadeira organização do Ocidente. E aí, eles começam a defender que aquele problema não seja resolvido. Então, eu já estive em São Francisco, depois eu posso lhe enviar imagens assim estarrecedoras, né? São Francisco é o lugar nos Estados Unidos que mais tem morador de rua e drogado. E tem verdadeiros salários de 200, 300, 400, 500 mil dólares de quem cuida dessas pessoas de rua. Aí fica a pergunta, se nós ganhássemos 200 mil dólares por ano para cuidar de morador de rua, a gente ia querer resolver o problema do morador de rua? Sinceramente. Óbvio que nós... Eles sequestram a causa e ela não anda mais, isso, né? Isso aí, pronto. Esse é o ponto. O cara sequestra a causa e ela fica estagnada. A gente vê muito caso disso aqui no Brasil. Né? Mas isso está acontecendo. Então, ao invés de eu pegar... Imagina que eu quisesse doar aqui 10 milhões de reais. Ao invés de eu doar hoje em dia para o lar dos cachorros mancos, para o lar das crianças infelizes, lar das crianças que torcem para o Vasco, né? Para tentar fazer elas felizes. Ao invés de eu doar para essas coisas, o que esses bilionários estão fazendo? Eles estão criando ONGs e ONGs e ONGs e ONGs. Então, você nem resolve o problema, você não resolve o problema que precisaria ser resolvido. Acho que a sociedade tem que resolver, né? Ficar ali milhares de pessoas na rua se drogando. Você nem resolve o problema e você cria um bando de gente querendo mais problema.